A Justiça decretou a prisão preventiva de Rafael Aguiar Machado, que é suspeito de matar a companheira em Criciúma, no sul do estado. Esse caso é tratado como feminicídio. Foi nesse fim de semana. A vítima, Graziela Cândido, de 39 anos, foi encontrada morta em casa, na manhã de sábado. Familiares de Rafael chamaram a polícia depois de uma ligação em que ele afirmava ter cometido algo grave. Os policiais encontraram a mulher já sem vida em uma construção nos fundos do terreno. As informações preliminares apontam que o suspeito teria estrangulado Graziela com o auxílio de uma toalha. Segundo a polícia, a vítima manifestava a intenção de se separar. O casal tinha 3 filhos pequenos que não estavam em casa no momento do crime. Depois, o homem fugiu com o carro da companheira, seguiu até a cidade de Cocal do Sul, onde ele se acidentou. Foi localizado com ferimentos e comportamento alterado. Em seguida, encaminhado ao hospital, onde permaneceu sob custódia. Aliás, gente, vai ser lançado daqui a pouco em Florianópolis o mapa do feminicídio em Santa Catarina. Um levantamento exclusivo feito pelo Ministério Público do Estado vai ser apresentado em detalhes a partir das 9 horas da manhã. São dados que a Procuradora-Geral do Ministério Público de Santa Catarina adianta agora para a gente. Seja muito bem-vinda à nossa casa, doutora Vanessa Cavalazzi. Muito obrigada. Um abraço, aos nossos telespectadores. Hoje é um dia importante para nós. Pois é, eu quero começar destacando primeiro essa informação. Entre as mulheres que morreram, entre esses anos aí de 2020 a 2024. Isso. Quase 70% já tinham um histórico marcado por violência. Isso. Esse histórico era com assassino ou não necessariamente com esse feminicídio? Não, com violências cotidianas, aquelas que são do ciclo da violência, que começam com uma agressão verbal, com uma desqualificação e vão evoluindo para um tapa, depois um soco e a violência vai se incrementando, né? O mais trágico é que desse percentual que você falou, incrível, né, quase 70%, só 19% tinham medida protetiva. Ou seja, só 19% dessas mulheres que morreram no final tinham procurado a polícia, né, os órgãos, e pedido uma medida protetiva. Eu vou pedir para a produção, inclusive, botar aí, se possível, a arte, né, que existe, para a gente entender melhor um pouquinho dessas porcentagens. Violência prévia e medidas protetivas. Está aí, quase 70% tinham um histórico como vítimas de violência, né? E mais de 73% não tinham a medida protetiva antes do crime. 19% tinham a medida protetiva e ainda assim foram assassinadas, né? Além de trágico, isso diz pra gente que nós precisamos melhorar o sistema de justiça. Né? Nós precisamos melhorar a forma como essas mulheres são recepcionadas na delegacia, a forma como essas mulheres são recepcionadas pelo Ministério Público, pelo sistema de justiça. Isso nos alerta para o que nós precisamos ainda caminhar. Doutora, vamos começar então falando de um outro caso, então, né? Quanto menor a cidade, é um outro recorte que vocês fizeram, né? Quanto menor a cidade, maior a taxa de feminicídios. É um tipo de crime comum, inclusive em áreas rurais. É o que vocês chamam de interiorização da violência, é isso? Exatamente. E era um fenômeno que a gente não percebia de início, porque os números das grandes cidades de Santa Catarina são muito clamorosos. Mas quando a gente joga isso por 100, faz uma taxa por 100 mil habitantes, a gente vê que as mulheres de Caçador, de Lages, de Chapecó, por exemplo, têm quase 2 vezes mais chance de sofrer um feminicídio do que as mulheres do litoral. Isso também nos alerta. Quais são os equipamentos que estão faltando nas cidades do interior? Quais são as políticas públicas que estão faltando nessas cidades do interior? Então, isso fornece ferramentas para nós, do sistema de justiça, e para o próprio executivo e para o legislativo, para começarmos a confeccionar políticas públicas, induzir políticas públicas mais próximas da realidade. Vou pedir para a produção também botar alguns desses dados, gente, por favor, para a gente entender essa interiorização da violência. Taxa média estadual é de 1,71 a cada 100 mil mulheres, né? Média de 22 feminicídios a cada
100 mil mulheres, isso no interior. Olha que diferença, né, doutora? É incrível, é incrível. Isso é um dado escondido, né? Porque se você olha os números absolutos de uma pequena cidade ou numa cidade menor, você relativiza esses números. Não, os grandes números estão nas grandes metrópoles, no litoral. É justamente o oposto. E isso casa com dados nacionais, que dizem que em cidades de menos de 100 mil habitantes, as mulheres estão mais expostas a essa violência, mais expostas a morrer. E aí, nós precisamos de casas de acolhimento, no modelo de Santa Catarina, consorciadas entre os municípios, porque são pequenos municípios. Nós precisamos de políticas públicas que resgatem esse homem, que façam com que ele revise aquilo que ele pratica no dia a dia, né? A gente chama de grupos reflexivos. Nós precisamos de trabalho e renda. Isso também foi outra descoberta. Cerca de 70% das mulheres, 75% das mulheres estão na faixa D e E de renda. Ou seja, elas não saem de casa porque têm mais dificuldades de se sustentar fora de casa. Então, nós precisamos de política de trabalho e renda. Enfim, esse mapa descortina um perfil, um diagnóstico específico de Santa Catarina que vai nos dar ferramentas para trabalhar. E ferramentas para essas mulheres também, né? Porque Isso. a independência econômica é fundamental para poder se libertar de um relacionamento Exatamente, assim, né? Exatamente. Doutora, junto com esses dados, o MP também produziu uma série sobre 4 mulheres assassinadas em Santa Catarina. Uma história contada por quem mais sente essa ausência, né? Que são os filhos, os demais familiares, os amigos, os colegas de trabalho. Esses episódios já estão disponíveis online, inclusive. Já. Nós tínhamos medo de, ao lançar um mapa, reforçar a ideia de que essas mulheres são números. E essas mulheres não são números. Elas têm história, elas têm rosto, elas têm família, filhos, que sofrem hoje as consequências de tudo que aconteceu. Então, nós queríamos contar também o que acontece, o perfil dessas mulheres que morrem, mas dando a elas voz, rosto, sentimentos. E é isso que a websérie faz. Ela está disponível no YouTube, nos nossos canais, e pode ser utilizada nas universidades, nas escolas. Nós temos uma mulher, uma menina de 14 anos. É a Ana Kemily, é esse episódio que a gente está vendo aí, né? Que disse não pela primeira vez e morreu porque disse não pela primeira vez. Nós temos uma mulher vítima de feminicídio íntimo, quando ela disse não, depois de 31 anos de casamento, ela morreu. Nós temos a Catarina, né? Vítima de feminicídio sexual, ou seja, morreu exclusivamente porque era mulher. A gente conta um pouco dessa história. E também temos os órfãos do feminicídio. O que o feminicídio deixa para trás em termos de crianças e adolescentes que vão ter que conviver com esse fenômeno para o resto da vida? É muito impactante realmente. Quem puder está convidado a assistir. E, claro, replicar também, né, esse conhecimento e essa dor. São episódios de menos de 15 minutos, né, doutora? Eles são concisos. Eles nasceram para ser com 5, 10 minutos no máximo. Mas as histórias eram tão potentes, nós queríamos tanto mostrar tudo que o fenômeno incluía, que elas viraram de 15 minutos. Doutora, para a gente ir terminando com esses dados, né, exclusivos, detalhados, eles servem agora como uma ferramenta, inclusive, também, né, para pensar o enfrentamento a esse crime, né, que tem características muito particulares em Santa Catarina, como a senhora falou, dependendo da região, né? Exatamente. E nos faz também pensar sobre as raízes disso tudo, a estrutura que sustenta tudo isso, né? Quando você pensa que nós convivemos com propagandas, por exemplo, machistas de cerveja, de carros, que comparavam o corpo da mulher a um objeto, nós temos que compreender que isso está arraigado em todos nós. Mesmo nós que compreendemos o fenômeno, volta e meia, alguma coisa se esconde, da estrutura se esconde em nós. Então, a gente precisa conhecer o fenômeno para combatê-lo. Muito bem. Bom, a partir desse diagnóstico, a gente espera, então, poder orientar políticas públicas, fortalecer essas ações de prevenção que são tão importantes para a gente. Parabéns por tomar esse tema com a seriedade que ele merece, doutora. É um bom lançamento hoje. Obrigada por abrir as portas e as janelas para que a gente mostre isso para Santa Catarina.